Boa noite, gente. Tudo bem? Ainda me adaptando a essa tecnologia aí, mas é muito bacana, muito divertido. Já fiz alguns testes, já gravei aula umas 3 vezes e não deu certo, ele travava o vídeo. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá, não podemos parar, né? Como eu falei no grupo, nós professores, faculdade, coordenação, direção, tudo novo, né, para vocês alunos também, mas não podemos parar. Hoje a gente tem aí vários recursos que a gente pode utilizar a nosso favor. É claro que toda mudança traz um pouquinho de problemas, né, de desafios, vamos pensar assim, mas a gente aprende com tudo isso, né? Então eu vou gravar a primeira videoaula, vou falar um pouquinho sobre presbiacusia e depois vou falar sobre PAIR. A gente já viu um pouquinho sobre presbiacusia em sala de aula, mas como eu postei os casinhos e eu acho que é um tema que merece nossa atenção, né, um pouquinho mais, resolvi gravar essa aula para vocês de presbiacusia, tá? Então, o que é a presbiacusia? Então, a presbiacusia, como eu já comentei na sala, o termo presbi é envelhecimento, né? Tudo que é presbiacusia, presbifagia, presbifonia, presbi-envelhecimento e acusia seria audição. Então, é o envelhecimento da audição, né? Mais de 60% das pessoas que têm 65 anos têm a presbiacusia. Por isso que é importante a gente estudar, nós como os profissionais de comunicação, né, responsáveis por reabilitar, é importante a gente ter essa atenção aí. A nossa população, ela está envelhecendo, cada vez mais a expectativa de vida aumenta, né? O mundo está mais idoso, o Brasil está mais idoso. Antigamente, 60 anos, 65 era velho, logo já morria, né? E hoje a gente sabe que a expectativa de vida aumentou bastante, né? Então, vamos estudar e vamos nos aperfeiçoar e especializar nessa população. Pós-graduação, especialização em gerontologia, que é a área responsável pelo estudo dos idosos. Eu acho que vale muito a pena, abre muitas oportunidades, tá? Então, vamos lá. Então, o idoso que tem uma presbiacusia, quais são as características dessa presbiacusia? O que o paciente vai ter de sintomas, né? Pensando como patologia auditiva. Então, esse envelhecimento da audição vai causar uma diminuição, um aumento da dificuldade das habilidades auditivas. Então, ele vai ter dificuldade na fusão auditiva, que seria juntar, né, o que ele está ouvindo e compreender de forma geral. Redução da velocidade de síntese. Então, às vezes o idoso fala assim, o quê? E aí ele fala, tá. Né? Não é que ele não escutou, mas ele tem esse tempinho um pouquinho maior para processar a informação que ele ouviu. Então, às vezes ele escutou, mas ele pergunta o que para dar esse tempinho dele pensar, né, e responder. Uma dificuldade de memória também, que é normal pela idade, e a diminuição da audição faz isso também, tá? E qual que é a característica da presbiacusia? Então, o idoso ele vai ter uma perda auditiva nas frequências agudas, então é aquela curva descendente, lembram do audiograma? E essa alteração nas frequências agudas faz com que o idoso tenha dificuldade nas consoantes. E quais palavras da nossa língua têm consoantes? Todas, né? Então, por isso que às vezes ele escuta bala, entende mala, vaca e é faca, porque ele tem essa dificuldade em consoante, né? Nos sons mais agudos, mais sensíveis, que são as consoantes, tá? E quando o paciente está inserido
tá num ambiente ruidoso, isso dificulta mais ainda, né? Porque aí ele tem um ruído, seja de pessoas conversando, ou uma música, ou ruído de trânsito, de tráfego, enfim. Essa dificuldade aumenta, né? Porque ele já tem a dificuldade de fusão auditiva, de juntar, fazer essa síntese, e com ruído fica mais difícil, tá? Qual que é a queixa que o idoso vai ter, que eu também já comentei em sala de aula com vocês? Ele vai falar assim, eu escuto, mas não entendo. Então, na maioria das vezes, o idoso chega no consultório, eu veio fazer audiometria, o que está acontecendo? Doutor, eu escuto, mas eu não consigo entender, eu estou com dificuldade de compreensão. Você já imagina uma presbiacusia, tá? Pela própria queixa. Ou ainda ele fala sobre a intolerância a som forte, o desconforto a som intenso. Então, aquela historinha assim que a gente vê bastante, né? O idoso não escuta. O que? Não ouvi. E aí a pessoa fala mais alto, ela grita, né? E aí ele fala, não precisa gritar que eu não sou surdo. Por quê? Porque ele tá com essa sensibilidade a som intenso. Então, a faixa de audição dele ali no audiograma é muito pequena, né? Porque vamos pensar, o limiar dele auditivo tá em 40, 50, só que em 80 ele já tem um desconforto, que a gente chama de recrutamento de METs, que o normal é ter desconforto em 100, 110, 120, né? Mais que 100. Só que em 80 ele já tem esse desconforto, então quando a gente grita para ele ouvir, dói, tá? Então é uma coisa que a gente tem que cuidar na hora de fazer a adaptação de aparelho auditivo, para o microfone do aparelho não aumentar tudo muito forte, porque aí ele vai ter muito desconforto, tá? O envelhecimento da audição, então, a gente tem os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos, né, a genética, a hereditariedade, os fatores metabólicos, que mais? Circulatórios, vascular, né? Tudo isso vai influenciar no envelhecimento da audição. Por isso que algumas pessoas têm perda auditiva de envelhecimento um pouco mais cedo, às vezes até antes dos 60, e algumas pessoas têm 80 anos e escutam bem. Você faz a audiometria, os limiares estão todos lá 25, 30, bem bonitinho. Por quê? Por causa dos fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Então, os extrínsecos, o que entra nos fatores extrínsecos? Os fatores que vêm de fora. Então, se esse indivíduo ele teve exposição a ruído ocupacional, ele trabalhou com ruído, então ele vai ter uma possibilidade maior de ter uma presbiacusia mais cedo, pela exposição a ruído. Usou fone de ouvido, agora todo mundo usa fone de ouvido, quanto tempo usa fone de ouvido, quantas horas, qual é a intensidade, então provavelmente vai ter uma perda auditiva mais cedo também. Alimentação, a nutrição, estresse, medicação, a gente viu em sala de aula a perda auditiva ototóxica, então a gente sabe que idoso toma bastante remédio depois de uma certa idade, então tudo isso também vai influenciar na perda auditiva, no aparecimento e surgimento da perda auditiva, tá? Então a presbiacusia, como ela é uma perda de envelhecimento, ela é uma perda que vai afetar a orelha interna, células ciliadas, então é uma perda sensório-neural, né? Não é uma perda de orelha média, de orelha externa, de otite, nada disso. É uma perda neural, né? Neurosensorial, porque vai estar lá na orelha interna, tá? E além dessa lesão nas células ciliadas, que acontece de forma natural pelo próprio envelhecimento, a gente tem que lembrar que o idoso sofre características no corpo todo, né, na pele, nos ossos, nas cartilagens, enfim. Então, a orelha externa e a orelha média também vão ter algumas características próprias. Por exemplo, na orelha externa a gente tem o aumento do pavilhão, então a gente vê o idoso com uma orelha maior, né? A gente tem uma diminuição da elasticidade, então a orelha não é firminha assim, ela é mais mole, então ela diminui a elasticidade, diminui o tônus, né? Então é uma orelha mais molinha,
não é firminha. A gente tem também, com relação à orelha externa, a gente tem aumento de pelos. Então, a gente consegue ver assim, olhando do lado mesmo do idoso, a gente consegue ver uma orelha com bastante pelo e produz mais cera também, tá? E na orelha média, a gente tem também diminuição da elasticidade e a gente tem calcificação, tanto dos ligamentos quanto dos ossículos. Por isso que, às vezes, o idoso tem a curva timpanométrica, aquela grandona, né? Que é a D, que eu sempre confundo. Porque vai estar tudo mais duro, mais rígido, mais calcificado. Então, vai ter uma mobilidade mais longa da membrana timpânica, tá? Que mais? Algumas causas, alguns tipos de perda auditiva da presbiacusia. A gente tem a presbiacusia neurosensorial, tá? Que é essa que eu falei, que as células ciliadas estão comprometidas, né? Lá no órgão de corte. A gente tem a perda neural, que existe perda de neurônios, né? A gente tem a perda metabólica, que é um desequilíbrio na cóclea, um desequilíbrio bioeletroquímico, tá? E a gente tem a perda mecânica, que existe um endurecimento da membrana basal pela própria calcificação que acontece em todo o organismo, tá? E aí agora vamos falar do que, assim, importa e é principal nessa aula aí, que é as características audiológicas. Então, eu queria que vocês escrevessem aí, né, quais são as principais características dos achados audiológicos da presbiacusia e depois passem para o audiograma para fazer um exercício de fixação, tá? Então, ela é uma perda, como eu já falei, sensório-neural, né? Porque vai afetar lá as células ciliadas da orelha interna. Uma curva descendente, então é aquela curva que desce, que foi falado ali no comecinho. As frequências agudas são as que sofrem alteração primeiro, né? Logo a audiometria vai estar alterada, porque vai ter essa dificuldade de compreensão. Então, a logo vai ser compatível com os limiares, né? Dependendo do grau ali da perda auditiva, ela vai ter essa dificuldade de compreensão, pode ser leve, moderada, severa, enfim. E a timpanometria curva A, né? Ou AD, como eu falei, que é a característica do idoso. Mas a maioria das vezes é curva A, porque é uma mobilidade normal do tímpano ali de orelha média, tá tudo bem. Mas eu não tenho nada de orelha média, né? Infecção, otite não é aqui na orelha externa, orelha média, o problema do idoso é lá na orelha interna. Então, eu vou ter uma curva A, tá? E lembrando que vocês ainda não viram essa parte de reflexos estapedianos, mas o idoso tem o recrutamento, que foi o que eu falei, que é esse desconforto ao som intenso, né? Então, normalmente a gente tem esse desconforto em 100, 110, 100 ou mais que 100, e o idoso num valor menor. Como que a gente faz esse teste para saber se tem recrutamento? No próprio imitanciômetro, a gente faz timpanometria, já faz os reflexos, então o valor do reflexo vai estar menor, né? Vai desencadear o reflexo mais rápido. E a gente tem um teste que a gente faz na cabine com o idoso, que é o LDL, que é o limiar de desconforto, que é a audiometria ao contrário. Que acontece? A gente vai aumentando a intensidade do estímulo. Então, vai dar o pi em 50, daí pi em 60, 70, 80, e pede para o idoso avisar quando doer, quando ele sentir o desconforto, né? Então, a gente vai aumentando. Pi, 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 pi. Doeu, ele avisa ou ele aperta a perinha. Aí eu sei qual que é o limiar de desconforto dele, né? E é importante fazer esse teste para adaptação de aparelho, porque como se trata de uma perda sensório-neural, ela é
e é irreversível. Ela não tem cura, ela não melhora os limiares. O que o idoso tem que fazer e que é indicado é o uso de prótese auditiva, de aparelho auditivo. Então é bem importante todos os exames e os valores, os limiares, tá bem certinho para regular o aparelho de acordo com as necessidades que o idoso precisa, para ele não desanimar, né, e não se acostumar com o aparelho e deixar lá na gaveta, tá? Então, além do aparelho, a gente sabe, vocês devem já ter visto na parte de linguagem que o idoso tem essa deficiência cognitiva. Então, é importante que junto com a prótese auditiva ele faça uma terapia fonoaudiológica para trabalhar essa parte da linguagem, de estimulação, né? Porque às vezes só o aparelho não é suficiente, tá? Das características também, quanto ao grau, o grau ele pode variar, né? Ele pode começar com uma perda leve e aí ele vai caindo, vai piorando, né, nas frequências agudas. Por isso que é importante, a gente sempre comenta com o idoso que às vezes ele tem um preconceito de usar aparelho ou ele não aceita, mas a partir do momento que o idoso não coloca o aparelho, ele está forçando a audição para ouvir, né? Então, essa perda auditiva ela vai progredindo. É igual visão, né? Lembrei da Ju agora que precisa usar óculos e não usa. Então, ela força a visão dela todo dia, ela faz esforço para enxergar. E aí o grau dela vai aumentar, provavelmente. E a audição é a mesma coisa. O idoso não coloca o aparelho, a perda vai piorando. A partir do momento que ele coloca o aparelho e está recebendo estímulo, está sendo estimulado esse nervo auditivo, a perda, não que ela para de piorar, mas ela dá uma boa estacionada. Então é bem importante que esse paciente seja adaptado com prótese o mais breve possível, tá? Da reabilitação já falei. Vou falar um pouquinho dos artigos, mas gostaria muito que vocês lessem. São artigos bem bacanas, uma linguagem gostosa de ler, um artigo bem interessante mesmo de presbiacusia. O artigo 1 que eu postei lá, ele faz uma revisão de literatura sobre a perda auditiva associada ao envelhecimento. Então, no Brasil, não lembro se eu já comentei no começo da aula, no Brasil, a presbiacusia é a causa mais frequente de perda auditiva em idosos e internacionalmente também, uma das causas mais frequentes de perda auditiva em idoso, tá? E a gente precisa, o artigo resume-se basicamente nessa revisão de literatura, ele vai falar do envelhecimento da população, de tudo isso que está acontecendo, né, de todo esse cenário, e aí ele conclui dizendo sobre a capacitação dos profissionais. A gente precisa se capacitar para atender essa população. Eles precisam de uma atenção dos profissionais, eles precisam ter uma saúde de qualidade, uma qualidade de vida. Então, eu acho que é interessante a gente estudar e estar preparado profissionalmente para atendê-los, né? Então, é um artigo bem bacana mesmo, fica a dica, vamos ler, tá? E o nosso objetivo como profissional de comunicação é o quê? Inserir esse idoso de novo no contexto social, né? Porque o idoso com perda auditiva, ele acaba se isolando, e isso causa depressão, enfim, né? Mau humor. Então vocês sabem que o estresse acaba diminuindo a nossa imunidade, e aí vem uma série de problemas. Então, nós como profissionais devemos oferecer essa qualidade de vida para o idoso, tá? E o artigo 2, ele vai falar sobre o perfil audiológico do idoso, né? Que são as características, o que a gente acha na avaliação audiológica dessa população. Então, eles fizeram uma clínica na faculdade, clínica escola, a universidade, se não me engano, USC, Sagrado Coração,
Eles pegaram 158 idosos do sexo masculino e 173 do sexo feminino e fizeram uma anamnese, audiometria tonal, logoaudiometria e imitanciometria. E aí vai mostrar todos os resultados dessa pesquisa, né? Eu vou citar alguns, já dando spoiler aqui do artigo. A maioria dos idosos, mas principalmente do sexo masculino, eles apresentaram zumbido, perda sensório-neural, curva descendente, timpanometria do tipo A, e os idosos, principalmente do sexo masculino, apresentaram o recrutamento de METs, que é essa sensibilidade ao som intenso. Tá? Então, um artigo também bem interessante, bem gostosinho de ler, tá? Então, fica a dica aí. Depois a gente combina no grupo do WhatsApp pra gente resolver os casos juntos, né? Ou se vocês preferirem quando voltar, enfim. Mas acho que talvez seria interessante a gente resolver de uma maneira online. Tem alguns aplicativos que a gente pode usar para fazer isso, tá? A gente combina o horário de aula e faz isso. Tá bom, gente? Vamos mudar nossa patologia? Vamos tomar uma aguinha? E vamos falar sobre PAIR, tá? Que eu acho uma patologia que eu não comentei em sala de aula, então é uma patologia nova, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui, 21 minutos, tranquilo, né? Então, vamos falar sobre PAIR ou PAIMPSE. Então, gente, coloquei ali uma gravurinha, né? A gente sabe que nossos dias são barulhentos, a gente tem uma série de barulho aí, de poluição sonora na nossa cidade, no nosso ambiente, até mesmo em casa, né? Um liquidificador que é alto, um secador de cabelo, uma coifa que é muito barulhenta, enfim. E a gente tem PAIR ou PAIMPSE, que é a perda auditiva. O que significa PAIR? Perda auditiva induzida pelo ruído, tá? Ou perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevado. Então, é nisso que vai se tratar essa patologia, tá? Então, é a perda auditiva induzida por ruído ou perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevado. É uma perda auditiva por exposição a ruído de trabalho. Então, vamos pensar em algumas profissões alguns profissionais que estão expostos a ruído. A gente tem, vamos falar da secretária, que usa telefone o dia todo, né? Às vezes usa telefone mesmo, ou às vezes usa aquele microfone, aquele fone, só de um lado, né? Até quando a gente faz orientação em empresa, a gente fala para atendente sempre trocar, para usar os dois ouvidos da mesma maneira, né? Não sobrecarregar só um lado. É um nível de ruído considerado baixo, né? Dependendo do local que trabalha, mas é um nível de ruído que a gente tem que considerar quando se trata aí de 8 horas, 10 horas por dia e por um longo período de tempo, né? Alguns anos aí trabalhando com isso. Mas a gente tem também empresas, né, que tem um ruído mais elevado, metalúrgica, que mais, gente? Vamos falar aqui do nosso exemplo mais próximo, a Itaipu Nacional, né, que tem um ruído bastante alto, próximo das turbinas, enfim, da Itaipu. Então, dependendo da função e do local de trabalho do funcionário, ele vai ter uma exposição de ruído bastante intenso, e é isso que se trata a PAIR, tá? Então, uma perda auditiva por exposição a ruído de trabalho, uma perda auditiva profissional, então é uma surdez ocupacional, e uma perda auditiva ocupacional, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um ruído industrial, né? Como eu falei, algumas indústrias. E além do ruído, ainda em alguns casos, o funcionário ainda é exposto a produtos químicos. Acredito que vocês viram lá na disciplina de saúde auditiva, ambiental, né? Algumas coisas. Então, coloquei alguns ali, só a título de curiosidade. Solvente aromático, tolueno, xileno, benzeno, o álcool etílico. Os metais
chumbo, mercúrio, alguns produtos químicos asfixiantes, que daí o funcionário tem que usar aquela máscara, óculos e tudo mais, né? Que são os EPIs que a gente chama, que é o equipamento de proteção individual. Atualmente, por causa do Covid-19, tem se falado bastante em EPI, né? Os profissionais têm que usar EPI, que é a máscara, né? A proteção, às vezes no calçado, né? No pé, a luva, tá? Então é EPI, equipamento de proteção individual. O asfixiante também a gente tem, quem trabalha em oficina, quem trabalha nessa parte de automóveis, veículo, né? Monóxido de carbono, nitrato de butila, tudo isso são asfixiantes. E além do ruído dos produtos químicos, a gente pode ter também as vibrações. Lembra que eu mostrei para vocês, mandei no grupo até do WhatsApp um vídeo do pessoal usando aquele martelo pneumático, que é aquele para fazer buraco na rua, né? Ou às vezes para construção civil, que tem toda aquela vibração. Tudo isso provoca, assim, uma série de consequências no organismo todo e falando aqui da audição também, né? Características da PAIR. Deixa eu mudar minha janelinha aqui. Vamos pôr para baixo, vou diminuir um pouquinho, pôr para cá. Aí. Deixa eu diminuir, peraí. Aí. Características da PAIR. Então, eu tenho uma perda auditiva irreversível. Opa, ali ficou irreversível, mas é irreversível. Então, uma perda auditiva que não melhora, né? Se eu acompanhar o funcionário, ele já tiver com os limiares alterados, isso não vai melhorar. Ao contrário, tende a piorar, tende a evoluir cada vez mais se ele não cessar essa exposição a ruído, tá? Neurosensorial, né? O sensório neural, predominância coclear, ou seja, a alteração tá lá na cóclea, lá em células ciliadas, tá? Então, mesma característica da presbiacusia, né? O problema tá lá em orelha interna. E normalmente o paciente tem um histórico de exposição prolongada a nível de ruído elevado, que é maior que 85 dB em 8 horas diárias. Então, eu não vou entrar muito nessa questão de NRs, de nível de ruído, quantas horas a pessoa pode ficar exposta, porque vocês vão ter a disciplina de saúde do trabalhador, que é só saúde do trabalhador. Então, vocês vão ver tudo isso bem detalhado, tá? Mas a pessoa que tem exposição a ruído maior que 85 dB em 8 horas diária, ela já é considerada já é considerado risco para perda auditiva, né? Então, aumenta, a partir do momento que vai aumentando o nível de intensidade, é 85 de ruído, 8 horas, mas se é 95, daí ele já tem que trabalhar menos horas exposto, né? Tem uma tabelinha que a gente segue. A PAIR, ela inicia nas frequências altas, também como a presbiacusia. A diferença aqui é que ela começa a cair ali em frequência de 6, 4, 3 e 2, ou ainda ela piora em 4, 6, 8, 3 e 2 Hz, né? Mas é sempre essa característica aqui, ó, que vocês veem. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas eu acho que sim. A gente tem essa queda em 6, e em 8 a gente tem essa melhora. Então, a característica da PAIR sempre dá essa subida aqui em 8.000 Hz. Né? Então, se você não sabe o histórico, está fazendo a audiometria ali de um paciente que tem essa queda aqui em frequência aguda, mas em 8 dá uma melhorada, você pergunta para ele, você trabalhou com ruído? Porque provavelmente ele trabalhou, tá? É uma característica bem particular da PAIR. Então, cuidem lá na hora que a gente for fazer atividade ou questões de casos clínicos da prova, que a PAIR tem essa característica aqui. Ela piora o 8 também, tá? Mas ela dá essa subidinha em 8.000 Hz. Nas duas orelhas, por quê? Porque o ruído, ele tá atingindo as duas orelhas de maneira igual, né? A não ser que algumas profissões e a pessoa fique
com o lado direito, por exemplo, do lado de um motor, do lado de alguma coisa muito barulhenta. Então, talvez essa orelha sofra um pouquinho mais, tenha uma perda auditiva maior, mas essa aqui também vai sofrer, tá? Eu lembrei agora de motorista, né, de ônibus ou de caminhão. Antigamente, acho que existe alguns ainda, ônibus, caminhão, o motor era na frente, assim, ônibus, né? O motor era do lado do motorista ali na cabine mesmo. Então, o lado direito era sempre o lado mais afetado. E agora a gente pensa, tem vários estudos indicando isso, que motorista de caminhão, de ônibus, às vezes eles têm uma perda um pouco maior do lado esquerdo, porque é o lado da janela. Então, eles acabam recebendo mais estímulo aqui desse lado. Tem perda auditiva bilateral, mas às vezes um pouquinho maior aqui desse lado, tá? Então, vai depender muito da ocupação, né, do paciente, do que ele faz, como que é esse ruído. Então, às vezes, a gente faz PCA, vou falar um pouquinho depois, é o Programa de Conservação Auditiva, que a gente vai na empresa, conhece os locais de trabalho e faz essa orientação, né, de usar o fone, usar sempre o fone. Às vezes ele usa o plug, às vezes ele usa aquele concha, que é aquele fone grande da audiometria mesmo, né? Então a gente dá essa orientação aí, conhecendo o ambiente de trabalho dos profissionais, tá? E a PAIR, ela deve se estabilizar quando cessa a exposição de ruído. Então, às vezes a gente está acompanhando um funcionário, ele trabalha com ruído e ele começou a ter uma característica, começou a cair frequência aguda, a gente muda ele de função na empresa, desloca ele para algum outro local para não piorar mais, para cessar essa perda auditiva, tá? Aqui, esse audiograma tá só a orelha direita, né? Mas é bilateral, a PAIR é bilateral, tá? Aqui. Trauma acústico. O trauma acústico também pode entrar em perda auditiva induzida pelo ruído, dependendo da situação do que aconteceu. Mas, por exemplo, militares, né, ou policiais que têm essa exposição intensa, esse trauma, um tiro sem proteção, ou muito tiro, ou vamos pensar numa bomba que estoura do lado do funcionário, um foguete mesmo, enfim. Aí é um trauma acústico, porque é um som explosivo, um som muito intenso, que vai ocasionar uma perda auditiva, às vezes até uma lesão de origem mecânica, né, em ossículos, em membrana mesmo basal, alguma coisa assim, pelo trauma muito forte, muito intenso, tá? Então, o trauma acústico já é uma exposição aguda, causa um som explosivo instantâneo com um pico de pressão sonora muito elevado, e a natureza das lesões mecânicas, como eu já falei, e, por exemplo, exercícios com tiro que a gente vê ali na fotinho, que pode dar uma perda auditiva por ruído, ok? Tipos de alterações auditivas provocadas pelo ruído. Então, eu tenho o MTL e o MPL. O que é isso? MTL é a mudança temporária do limiar. Então, às vezes o policial foi lá para a Ponte da Amizade, correndo atrás lá dos bandidos, enfim, traficantes, sei lá o que, e ele teve uma exposição muito forte a tiro, né, a arma de fogo, e aí no outro dia ele vai fazer audiometria, a gente tem uma queda em frequência aguda, mas com o passar dos dias esse limiar pode ir aumentando, porque foi uma exposição ali que não foi contínua, né? Foi por um momento. Então, o limiar pode melhorar, tá? Que é a mudança temporária de limiar. Ou uma mudança permanente de limiar. Uma exposição, o funcionário foi exposto a um ruído e mudou o limiar dele e é uma mudança permanente. Não melhora, não melhora, não melhora. Só piora, né? Tende a piorar. Então, MTL e MPL. Tá? E a gente tem
na gravura da nossa linda orelha. Orelha externa, orelha média, orelha interna, tá? Sinais e sintomas da PAIR. Então, a gente tem a perda auditiva, o zumbido. O zumbido é bem comum em PAIR, por quê? Porque eles já são expostos a ruído, né? Então, pensa, às vezes vocês se irritam com o barulho do ar-condicionado da sala de aula, por exemplo, e é ali 3, 4 horas, às vezes nem isso, na sala de aula, escutando o ruído do ar. Imagina uma pessoa que trabalha num ambiente bastante barulhento, como Itaipu, com turbina, um barulho, ou vamos pensar em aeroporto, os funcionários que ficam lá na pista do avião, né, pertinho do avião, ou o que mais que a gente tem, metalúrgica, várias indústrias com aquele barulho, então vai ter esse zumbido, né. Dificuldade de discriminação de fala também é um dos sintomas da PAIR. E a gente tem que considerar também, além de sintomas auditivos, a gente tem os sintomas extra-auditivos. Então, a gente tem estresse, insônia, mau humor, cefaleia, que é a dor de cabeça, às vezes gastrite, né? Gastrite nervosa, que é pela exposição a ruído, pela todo esse barulho que fica ali 8, 10 horas por dia. Tá? Sinais e sintomas não auditivos que eu já comentei, então vai alterar a comunicação, pode ter problema neurológico, vestibular, a tontura também, esqueci de falar, o paciente pode ter síndromes vestibulares, né? Digestivo, comentei, os comportamentais, que seria o estresse, o mau humor, né? Às vezes depressão também, e cardiovasculares, tá? Essa imagem aqui é bem interessante, se vocês colocarem lá no Google régua de intensidade, nível de intensidade, coloquei alguns aqui, por exemplo, a gente tem tráfego aqui, ó, em torno de 50, 80 dB, né, que é bastante alto, se for ver, mas ali o avião, o foguete vai para 100, 120 dB, então é bem mais alto. Borracharia, 80 dB, escritório ali, ó, fica em 50 dB mais ou menos. Então, a gente usa decibelímetro ou dosímetro, que é aquele aparelhinho que faz a medida do nível de ruído, né? Então, ano passado a gente teve um TCC bem bacana das meninas, que elas viram o nível de intensidade das sirenes de polícia militar, bombeiro, SAMU, acho que foi isso. Então, elas iam nos locais, né, de trabalho, elas foram, o pessoal ligava a sirene e elas mediam o nível de intensidade e qual que era a distância, sabe? Elas iam se afastando e ia medindo esse nível de intensidade da sirene. Um trabalho bem legal, bem interessante, que pode ocasionar nessas pessoas uma PAIR, né? Tanto o sintoma auditivo quanto o extra-auditivo, tá? Avaliação audiológica. Então, o que a gente vai ter na PAIR? A gente vai fazer uma anamnese, detalhando todo o histórico de trabalho. Normalmente, quando o paciente é admitido numa empresa, então tem que fazer uma anamnese bem feitinha, perguntando para ele onde ele já trabalhou, se ele já trabalhou com barulho, se ele usava EPI, protetor no ouvido, quanto tempo ele trabalhou, né, aonde, qual que era o ruído, enfim, porque às vezes ele entra na empresa e aí depois ele já entra com uma perda auditiva, com uma PAIR, e aí na empresa ele tem essa piora nos limiares, então ele pode alegar que ele adquiriu essa perda auditiva nessa empresa, só que ele já tem um histórico anterior. Então, é bem importante a anamnese de funcionário de empresa, né, de perda ocupacional, tá? As características de fatores internos mesmo também é importante, né? Então, se alguém na família tem perda auditiva, como que é a saúde, como que é o uso de medicamento, se tem queixa de zumbido, enfim. Uma anamnese geral mesmo, audiológica,
mas cuidar com esse histórico de trabalho, que é bem importante, tá? E a avaliação, o que a gente vai fazer, então? Inspeção visual do meato auditivo externo, tá? Que é esse aqui, IV-mãe. Inspeção visual do meato auditivo externo, que é a meatoscopia. Audiometria tonal limiar, normal, né? A logoaudiometria. A gente pode fazer emissões autoacústicas para ver a questão de célula ciliada, que vocês também vão ver sobre emissões, né? Imitância acústico, tanto timpanometria como o reflexo, e bera também, tá? E a gente tem que cuidar para, quando for realizar audiometria de funcionários, audiometria ocupacional, a gente chama assim, ou é audiometria ocupacional ou audiometria clínica, né? Quando é audiometria ocupacional, a gente tem que perguntar para o funcionário se ele estava trabalhando ou se ele está em repouso acústico, né? Porque quando o funcionário está trabalhando, vamos pensar, está trabalhando lá no aeroporto, trabalhou a noite toda, e aí de tarde ele começou a trabalhar à noite até, né, final da manhã, e de tarde ele vai para a clínica fazer audiometria. Ele pode ter uma mudança temporária do limiar, né? Então ele tem uma quedinha ali em algumas frequências, mas por causa da exposição que ele teve. Então o que a gente orienta? Que tenha 14 horas de repouso acústico. Normalmente as audiometrias ocupacionais elas são feitas bem cedinho na clínica, ou às vezes a fono leva, né, o equipamento e a cabine na própria empresa, e antes de trabalhar eles fazem audiometria, que é esse repouso acústico de 14 horas, tá? Opa. Aqui a gente tem perda auditiva PAIR de primeiro grau. O que é primeiro grau, gente? Então, o primeiro grau é quando ela vai atingir primeiro a frequência de 4.000 Hz, tá? Então, aqui a gente já caracteriza como PAIR de primeiro grau, ó, afetou 4.000, tá vendo aqui, ó, 6.000 tá igual, tá em 40, e aí 8.000 eu tenho uma subidinha, eu tenho uma melhora aqui. Então, primeiro grau afeta 4.000. Aí eu tenho a de segundo grau, já tá afetando 3.000, tá? Aí aqui a discriminação, ó, aqui tava 100%, né? Aí aqui já mudou um pouquinho para 96. De segundo grau afeta 3.000. A de terceiro grau já afetou 2.000. Então aqui já tem uma queda em 2.000. Tá vendo que ela vai, né, chegando lá em direção às frequências graves. E a de quarto grau ela já tá lá em 1.000, ó, já alterou 1.000. Então aqui a discriminação já foi para 80, ó, na orelha esquerda, 48 na orelha direita. Uma discriminação bem ruim aqui, tá? Porque olha o tamanho dessa queda, tá? Aqui em 110 dB, certo? Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau é referente à frequência que está sendo atingida. O tratamento da PAIR. Então, é uma lesão irreversível, que eu já falei lá no slide anterior. Não tem tratamento, gente, nem de medicação, nem cirurgia, não tem o que fazer. Porque é uma perda sensório-neural, morreu célula ciliada, afetou célula ciliada, orelha interna, então não tem o que fazer para melhorar esses limiares. Na verdade, o que pode ser feito é a prevenção, né? É o uso de EPI, cuidar com a quantidade de horas exposta a ruído e começou a aparecer PAIR, começou a ter queda em frequência aguda, tem que mudar o funcionário de local, mudar essa exposição, tá? E o programa de prevenção de perda auditiva, o PPA, de acordo com a NR9 da portaria número 3.214 do Ministério de Trabalho, toda empresa deve ter um programa de prevenção de risco ambiental e conservação auditiva, que é o PCA. Então, na disciplina Saúde do Trabalhador, vocês vão ver isso mais a fundo. Às vezes, a gente é contratado pela empresa para fazer o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva. Então, eu tenho que ir na empresa, eu tenho que estudar o nível de ruído de vários locais dessa empresa, fazer esse programa de conservação, dar palestra para os funcionários de como usar a EPI, qual EPI é melhor, e acompanhar esses exames, né, essas audiometrias. E depois vocês vão ver lá que tem desencadeamento de PAIR, que é quando aparece a PAIR, aí tem o agravamento de PAIR, que é quando vai piorando esses limiares, tá?
Então, tudo isso vocês vão ver bem detalhado na disciplina de saúde do trabalhador. O que eu queria passar para vocês de PAIR é isso, tá? Então, eu vou postar 2 artiguinhos de PAIR também para vocês lerem, 2 artigos bem interessantes. E essa videoaula com os slides vou postar também para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que ninguém dormiu aí, né? Depois vocês me dão um feedback se eu preciso melhorar alguma coisa, se tá muito rápido, se tá muito devagar, se o vídeo ficou muito extenso, tá? É importante a gente ter esse retorno de vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula. Bye, bye!